Estamos de volta. Tchá-tchá! Oi, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Afinal de contas, nós estamos numa segunda-feira de feriado, né? Carnaval aí pra gente. E o que mais está disponível a partir de agora? Bem, fazia um tempinho, né, que eu não passava por aqui. Acho que deve ter, sei lá, uns 4 para 5 meses que talvez eu não tenha organizado uma agenda aqui específica para gravar lives e também alimentar lá o meu canal do YouTube. E falando em canal de YouTube, eu convidei uma pessoa muito legal que faz parte já, né, do universo de trabalhos aí terapêuticos integrativos, consciência, e o Júnior Fernandes, que é o meu convidado aqui de hoje, para reabrir estes momentos de live sem texto, sem pretexto e sem roteiro. Simplesmente para a gente ser o que é, trazer mais do que a gente está sendo no mundo e também se tornar, talvez, quem sabe, um dia, um convite para que você também seja isso, receba disso, esteja com a gente em algum momento. Então, seja bem-vindo, o Júnior já chegou. Vou pular com ele aqui para dentro da live para a gente começar. E o que mais é possível? Vamos lá. Deixa eu acrescentar aqui o convite. Acho que agora é só você aceitar aí. Então, a gente está falando aqui de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Um clima muito gostoso hoje. Olha que delícia! Tchica, tchica, tchica. Gente, esse menino é muito fofo. Olha os cabelos dele de anjo. Já deixou dele assim, bem desconcentrado. Gente, que alegria, nossa, que presente ter você aqui comigo. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Eu vou mandar uns aviõezinhos aqui. Vou Obrigado pelo mandar uns. convite. Eu que agradeço você imensamente por ter escolhido. Eu estava falando antes de você entrar, que eu acho que deve ter uns 4, 5 meses que eu não gravo live. É uma coisa que eu gosto muito, mas colocando energia em outros projetos, em outras criações, viajando, facilitando, voltando, retornando, buscando, encontrando. Acompanhei um pouquinho dessa viagem final de ano, esse retorno aí pra casa. Quero também, escolho. Essa vida de nômade. E aí tem uma coisa, né, que eu vou escolher compartilhar com todos, que você vai ficar sabendo só aqui ao vivo, agora, neste último instante, neste último segundo. Eu participei em São Paulo da classe com o Dr. Denir no último 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. Esta classe, sendo Você Mudando o Mundo, ela não só já mudou completamente o meu mundo, como ela me trouxe muita clareza de algo que a gente vem fazendo, e você faz parte disso também, que é entregar a parte de comunicação através das mídias que nós temos disponíveis para outros facilitadores, né. Então eu sou uma facilitadora que contribui com o negócio também de outras facilitadoras, né. E aí, teve uma coisa que o Den falou sobre os acessos às ferramentas de Axis e os acessos às classes que estão disponíveis de praticamente 25 a 30 anos atrás, 25 anos eu acho, para ser mais precisa. Gente, eu não guardo muito número assim não, tá, mas enfim, isso tem, mais de 2 décadas, né, para resumir. E aí é o Access Me, é o que está disponível, né, a partir de US$ 65, nem sei quanto que vai dar isso no Brasil, mas a gente faz uma continha rápida assim. E você foi a primeira pessoa que estava ao meu redor, dizendo que estava consumindo tudo, praticando Sim. tudo, aplicando tudo. Então, para mim, naquele dia, eu coloquei: "Como pode melhorar isso?" E você respondeu: "Como pode melhorar ainda mais isso?" E aí, quando o Den falou sobre isso, olha quem veio na minha cabeça, exatamente o Júnior. E aí, naquele Uau. momento, eu queria estar perto de você presencialmente para te dar um abraço, para te parabenizar pelas suas escolhas pequenas e grandiosas que você vem fazendo. Então, hoje o palco é seu, a live é para você, Oh my trazer de God! você, trazer de você o que tem aí de mundo. Uau! Muito obrigado, como pode melhorar? Bom, eu quero começar por um assunto que, assim, você sabe que tá super na minha mente, né, nesse momento, é um assunto que é uma abordagem aí que eu conheci há mais ou menos quase 4 anos atrás.
e que já gerou, assim, um monte de conflito interno, uma bagunça toda na minha cabeça, porque, né, como pode melhorar, é quando a gente conhece uma coisa nova, é isso que acontece, né, a gente precisa levantar o tapete para tirar tudo aquilo que ficou ali por baixo, daquilo que estava escondido da gente. E no meio desse monte de ferramentas que existe hoje, que a gente já reconhece hoje, né, eh, tudo sempre traz uma contribuição pra gente. Então, eh, o que eu conheci, por que que eu tô falando isso? Porque assim, ó, primeiro de tudo, aceitar o seu convite faz parte dessa ferramenta que eu conheci. Tem um pouco mais de tempo que eu conheço ela que o Axis, só que eu realmente conheci, gerou uma confusão e eu abri mão, eu deixei isso dentro da gaveta ali, que é o desenho humano, O que H que traz para mim essa característica ali de ser um projetor. E que é muito difícil, porque eu sou muito acostumado, né, eu sempre convivi com pessoas que são geradoras, que são multitarefas, que fazem milhões de coisas ao mesmo tempo e sempre me cobraram: "Vai rápido, anda depressa, não sei o que lá, você tá muito devagar, você tem que ser mais rápido", e tipo, isso sempre foi uma coisa, cara, meu ritmo nunca foi esse, e eu sempre tentei me encaixar ali. E sempre foi uma coisa muito difícil, sempre me cansou demais, sempre drenou muito a minha energia, sempre foi muito, extremamente pro errado de Ou seja, para deixar as pessoas aqui sintonizadas com o que nós estamos trazendo, né, ele está falando do desenho humano, que é uma designer, que reúne várias ciências, que traça para a gente um perfil energético de como a gente funciona, ou como a gente deveria funcionar. E aí você teve acesso a isso, e aí entendeu que você não tinha mais que funcionar como as pessoas te cobravam, porque você exato, deu o seu perfil e a partir disso você pode fazer escolhas completamente diferentes, mas que estejam congruentes com quem você é de fato, de como você funciona de fato, né, Júnior? exatamente. E isso, começou a ficar mais claro agora pra mim, por que que isso tá tão no meu mundo, tá tão atual no meu mundo agora? Porque isso começou a ficar mais claro, porque quando eu coloquei isso pra debaixo da gaveta, eu usei uma outra ferramenta energética ali, né, que eu não vou falar dela agora, mas que foi o que trouxe o Axis pra minha vida. Uhum. Então, depois do Axis na minha vida, é que eu comecei a perceber de uma forma muito mais clara essa outra ferramenta, que é o desenho humano. Então, o desenho humano ele tá atual agora, por quê? Porque o Axis entrou para fazer um outro trabalho para me mostrar o 98, 99, o 100% de que a quem pertence isso, para depois ficar mais fácil essa coisa do desenho humano para mim, né. Então, o Axis ele precisou trazer essa clareza, ele precisou limpar um monte de camadas que estava ali por baixo para depois eu conseguir receber de fato, na totalidade ali, 100 pontos de vista, o desenho humano, que a princípio me jogou dentro de uma caixa de verdade, me co assim, na minha ignorância, né, o desenho humano me jogou dentro de uma caixa onde, cara, então quer dizer que eu sou assim, eu só posso funcionar assim, se eu não for assim eu tô errado. E aí, tipo, aumentou tudo que eu já tinha como errado de mim, então por isso foi pra dentro da gaveta mesmo. Porque a Axis precisava vir para poder limpar tudo isso aí, e aí, né, aproveitando que você falou ali do Axis Me, quando eu acessei o Axis Me, que foi no final do ano passado, que foi quando o Axis lançou a escola, né, então o Axis tem as 2 versões, tem a universidade e tem a escola. Então, obviamente, comecei pela escola, não estava preparado para a universidade, não conseguia fazer estudo da universidade. Então eu entrei ali na escola primeiro e assim, realmente me dediquei um tempo, tinha dias que eu passava 12 horas do dia Uau! sendo mergulhado naquilo ali, não era exaustivo, não era cansativo, eu não conseguia parar. Parar pra mim ia ser tipo, não tinha essa opção, não era uma escolha, não era uma escolha no meu mundo parar de ver alguma coisa ali. Porque é tipo aquelas séries empolgantes da Netflix, você não consegue dormir se você não acabar a série, Você vai tendo assim. mais de você a cada lugar que você recebe ali, seja um workshop, seja uma classe, seja com Gary, seja com Dan, seja com os fundamentos antigos, seja com quer dizer, todas as classes que estão liberadas lá, né. E o legal do Access Me é porque lá você vai pagar essa mensalidade
e não tem pré-requisito. Para você já as Exato. classes, aí sim, você vai ter que passar por uma série de pré-requisitos. E é muito legal você falar sobre, né, essa coisa das 12 horas, porque o que eu mais tenho percebido é a energia do construto, da definição do que é tempo, que não é tempo, né. Então essa possibilidade da gente trazer um pouquinho de você, o que você faz, o que você está fazendo, como você foi acessando tudo isso agora para ser quem você é agora, também pode ser uma dica, né, uma forma de outras pessoas fazerem perguntas e irem para este mesmo lugar. E como pode melhorar isso ainda mais? É, porque, por exemplo, sendo Você Mudando o Mundo, tem uma classe de 2023 completa. A classe tá completa lá já na escola, não é nem na universidade, é na escola. Então, como ela já tá completa na escola, eu já consegui fazer ela. Fundamentos, acho que eu fiz 4 fundamentos inteiros ali, completos ali. Então realmente assim, são ferramentas que tá ali na disposição da escolha, porque ali, você acessa se você quiser ou não. E aí, o que aconteceu, depois de voltar, né, desse mergulho ali de Axis e poder olhar de novo para o desenho humano, eu percebi uma coisa que foi uma sacada, assim, foi a semana passada, muito recente, mas foi algo que trouxe um luto gigantesco, uma sensação de luto gigantesca, e aí enfim, zero significância, não tem o: Sim. "Ai, mas por quê?". Não, não tem o porquê, só foi a energia que se apresentou ali. Na verdade, talvez porque é coisa de personalidades, e enfim, né, assuntos ali que não dá pra ficar falando. Mas, o que aconteceu depois desse luto, né, eu comecei a reconhecer realmente, o que o desenho humano fala sobre, agora esqueci a palavra lá, é tipo você, eh soltar, né, quem você achava que você era ali. O que aconteceu? Eu percebi que a forma de um projetor funcionar, mesmo que eu antes estava ali, né, na reação total, na resistência total disso, a forma de um projetor funcionar, ela acontece natural, é espontâneo. Quando você, começa a acessar você, uma vez eu ouvi alguém falando que o Den falou num Sendo Você Mudando o Mundo, assim: "Ser você não se parece com nada". Com nada. E exatamente isso, quando eu comecei a acessar essa coisa ali, É até isso. tem os meus pontos de vista aí, É o branco. exatamente, É o branco. exatamente, Você não tem exatamente. definição mais, você não tem necessidades Isso. mais, você não tem julgamentos mais, você está sendo você. E Você não quer isso nem é o copia natural, mais. isso deveria ser o natural da gente. Exato, porque quando eu comecei a perceber isso, a lidar com isso, o que aconteceu? Esse projetor que você não tem que fazer nada, você não tem que ter uma lista, você não tem que pensar em nada, não é essa lista de livros, não é essa lista de curso, não é essa lista no marketing tem não, não tem nada, não tem nada disso. Ser você não tem nada, não é nada, não existe nada, você não tem que seguir nada. Não tem nada a ser seguido, não tem nada a ser corrigido, não tem nada a ser Nem melhorado. consertado. Nem consertado, cara, isso foi muito genial, não tem nada a ser então, E quando isso aconteceu, veio o teu convite. Eu falei: "Ah, já estava na energia disso, né. olha o projetor, não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada, olha o projeto", assim, não é ao pé da letra, né, não tem que fazer nada. Eu queria E que tem que fazer nada que não seja você, que não seja natural pra você, que é, não seja porque leve pra você. por você, você já é algo real e verdadeiro para o todo. E aí quem está ali, de fato, escolhendo receber algo que só o Júnior pode entregar, isso tem total congruência com esse branco que a gente está falando para essas pessoas chegarem até você. Então é muito diferente quando a gente coloca, né, e eu vou falar isso, vou trazer isso aqui, primeiro por atender facilitadores com as ferramentas que estão disponíveis das redes sociais, marketing, brand, enfim, né. E por outro lado, a minha agência ela se chama Núcleo Cria, conexão e marketing. Ou seja, primeiro eu me conecto com esse cliente se conecta com quem ele é de verdade, com aquilo que ele de fato faz para ele sorrir, divertir, entregar para as pessoas, para depois a gente implementar o que a gente chama hoje de marketing. Então é completamente diferente
né. Então, assim, muitas das vezes uma agência vai falar: "Ah, fiz aqui o roteiro, você vai gravar o vídeo assim, assim, assado", e puf, manda para o cliente. A gente faz um perfil completamente o oposto disso, né. Primeiro vem as gravações, seja de um puxão de energia, seja de uma classe, seja para dali tirar fragmentos, e isso que as pessoas estão escolhendo ali receber naquele momento. E aí o Júnior entra, né, com a parte também da outra área que a gente atua junto, que é de editar os vídeos. Então, eu tenho falado muito sobre a classe Voz Certa para você. Oi, Joseli, deixa eu dar um monte de oi aqui. A Aline que está aqui, ela é exatamente de São José do Rio Preto. Pereira Barreto, que é de São José do Rio Preto, que é onde a gente vai estar organizando aí também algumas atividades presenciais, e este rapaz Uau! lindo, Meu Deus do quanto isso. céu! E o que mais é possível, então seja bem-vinda Aline, seja bem-vinda Tádia, Bruno, Lorena, Jaque. E essa possibilidade da gente receber clareza, mais facilidade ainda das possibilidades que o desenho humano oferece, acaba trazendo para a gente uma, eu vou chamar de ponte aqui, né, de voltar na classe lá de voz certa para você que eu falo, né, eu falo que eu sou embaixadora dessa classe, eu já fiz 2, já estou escolhendo a minha terceira. E o que mais está disponível agora, inclusive com Donata Cardoso. Uau, escolha, hein? E a possibilidade de você ser você no mundo, colocar a sua voz no mundo, vem desse lugar também que o Júnior está falando, do branco, do nada, desse espaço que tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser, porque você vai poder trazer você para o mundo a partir daquilo que você é, e não a partir daquilo que você julga que as pessoas devem ou não receber, daquilo que as pessoas podem ou não escolher, enfim, você só faz a sua parte, deixa que os outros escolhem o que eles estão escolhendo. Se eles escolherem assistir essa live, ótimo. Se escolherem receber do que tem aqui, maravilha. E o que mais é possível e como pode melhorar ainda mais tudo isso, né? E quando eu comentei, né, com você lá, que você disse que você era projetor, eu comentei com você sobre o desenho humano, foi justamente no momento que eu voltei a olhar pra isso Sim, de novo, né, eu falei assim: "Bom, tem uma projetora aqui na minha frente, é uma pessoa que realmente eu admiro muito, uma pessoa que veio de presente na minha vida, e detalhe, como é que essa projetora apareceu para este projetor? Através de conexão. Ela não viu o meu cartão de visita, o meu flyer, ou me e sabia da existência de Júlia, exatamente, se ela veio por conexão, exatamente como acontece as coisas para o projetor. Eu falei assim: "Espera, deixa eu tirar o ponto de vista e começar a olhar para isso", porque quando eu comecei a olhar lá atrás, né, eu comecei a observar que absolutamente tudo, a as grandes coisas, os maiores clientes, os clientes que ficaram comigo por mais tempo, os que estão comigo até hoje, sempre foi através de um convite, ou seja, alguém que me apresentou, alguém que falou de mim, alguém que me indicou. Eu fiquei 2 anos gravando mais de 12 vídeos por semana para o YouTube. Isso eu queria falar também. Depois a gente entra nesse lugar aí das entregas que vocês vão Isso. para o mundo. Isso não foi, não foi o meu máximo ali como projetor, porque em 2 anos eu não tive a mesma demanda de clientes ali que eu tive com indicações. Então, assim, é totalmente, um alinhamento de projetor aonde eu nunca tive que fazer nada, onde fazer 2 vídeos por semana, parei, depois de 2 anos eu parei, porque não era eu, era cansativo, eu me esforçava muito, eu me doava muito e aquilo estava simplesmente me esgotando, e aí tem outras características ali, né, Olha, tudo a gente isso ali está com várias pessoinhas lindas aqui na live que já estão passando por esse processo de olhar para o seu desenho humano. Aí eu fiz uma interação e uma integração, né, que eu chamo de desenho de negócio para o desenho e o desenho para o negócio, porque aí esse Uau! conexão para depois a gente falar de marketing, para depois a gente falar de propósito, né. A Joseli, eu sou geradora manifestante, seja bem-vinda, Jo. Elisa, minha mãe está na live também, Júnior, a gente faz um super Bem-vinda. trabalho com mães, a gente também vai falar sobre isso aqui, né. Uma identificação que ele foi fazendo ao longo desses anos com os atendimentos dele. Então, na verdade, a gente ter mais clareza de quem a gente é, de como a gente funciona, são exatamente os pilares para a gente trazer mais da gente para o mundo, mas sendo quem a gente é.
não quem a gente foi moldado para ser. Isso. Tem até aqui na minha frente, para a gente poder trabalhar uma limpeza, né, de projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades, de tudo que colocaram que você deveria ser, que você faz isso, que você faz assado, que você vai fazer assim. Exemplo do YouTube que você acabou de falar, ou seja, você foi lá primeiro fez o marketing, mas não tinha conexão. Agora, não, espera aí, agora eu estou conectado com quem eu sou, com como eu funciono, aquilo que para mim, né, expande, aquilo que me nutre, aquilo de verdade me faz sentir vivo. É isso que eu tenho falado muito com as meninas. O que lhe faz você acordar com entusiasmo de viver? Ó, a minha primeira resposta, eu sei que não foi uma pergunta de resposta, mas a minha primeira resposta para essa pergunta é justamente o seguinte: quando eu não tenho que seguir absolutamente nada. Quando eu não tenho que seguir absolutamente nada, é um alívio no peito tão gigante que realmente é o dia que eu quero levantar, é o dia que eu quero abrir os olhos e pular e colocar uma música e fazer tudo o que eu puder fazer, tudo o que eu escolher fazer naquele dia, quando eu não tenho que seguir absolutamente nada. Porque, voltando no exemplo do YouTube, né, eu seguia o que os grandes players ali do YouTube faziam, o que os grandes tarólogos do YouTube estavam fazendo. Tipo assim, né, deixa eu ver o que que eles vão fazer, o que que eles estão fazendo pra eu fazer Isso. igual ou Exato, porque colocava a minha energia, mas eu seguia deles ali. Tanto que depois de Axis, né, primeiro veio o tarô, na verdade, primeiro veio a constelação na minha vida, depois veio o tarô, depois veio a Agora vamos lá, vamos por ordem para as pessoas também entenderem, elas vão Tá. saber isso. Primeiro veio constelação. primeiro veio constelação, porque assim, ó, eu tinha uma mente E a publicidade veio antes ou veio no caminho? nossa, a publicidade foi a minha primeira escolha de adulto. Então, primeiro ele se tornou publicitário. Minha primeira Depois foi lá escolha de para adulto. constelação. Foi pra constelação, porque o que acontecia, né, é um movimento que a maioria dos filhos, que a maioria das pessoas na face da terra fazem, que é o movimento de salvar os pais. Então eu queria Espera aí um entender pouquinho, falando em paz, a minha mãe disse que está sem som. Se não estiver ouvindo, sai da live e entra de novo. Acho que pode funcionar, se não estiver saindo áudio só especificamente, para a senhora. a outra pessoa falou que o som tá ok. Acho que foi a Jo. Isso. Então, esse movimento, né, de meu Deus, eu fui fazer faculdade, aí casei, então saí de casa, morei longe, então tinha aquele movimento de, eu preciso entender, eu tinha que fazer qualquer movimento que fosse para salvar a minha mãe, que fosse para melhorar a vida dela, que fosse para livrar ela das escolhas dela e, enfim, eu tinha esse movimento interno que, bom, quem não se identifica porque nunca viveu, não vou ficar explicando agora. E não é lugar para Então explicações aqui. não é o lugar aqui, é. Então, nesse movimento, eu comecei a buscar outras informações além daquilo que eu tinha desde a minha infância, que era a religião. Então, a minha cabeça, ela era menor do que uma ervilha, né, de tão fechada que era na questão ali religiosa, e eu vivi uma vida já condenada ao inferno. Só o pecador. Exato. Então eu fui ali buscar consolação, só que conforme eu fui, fazendo, né, eu fui buscar uma consteladora ali, enfim, conforme eu fui fazendo, eu falando assim: "Tá, mas tá legal, isso tô entendendo, tá mudando alguma coisa aqui, mas isso eu preciso entender, eu preciso saber o que que é isso, por que dessas leis sistêmicas, essas ordens e tudo mais". E a E gente é submetido sem saber que estamos submetidos. exatamente, eu precisava entender demais, né. As meninas estão aí, ó, Inclusive Cláudia, quem não? Fui muito em constelação, aí o que que eu sei Isso. nessas exato. Pois é. Então, ainda mais um projetor mental, eu de POC no mental, mas um projetor mental, eu tinha que entender o que estava acontecendo, e Sim. estudar. Fui lá buscar um professor e estudei com o Benito Ribeiro, depois estudei com o Hilário Trigo, que é mais conhecido no meio ali, enfim. E aí fiquei anos estudando, comecei meu atendimento e entendia por experiência própria, por mim mesmo, eu entendia que ir lá e fazer uma constelação com alguém não não era grande coisa pra mim, né. No meu ponto de vista, pra mim não funcionava ir lá e fazer uma constelação. Tá, e depois? E agora? Eu quero mais, eu quero qual som saraki,
Exato. Então eu já desde o início eu já não atendia com consolação pontual, sempre já atendia, que na época eu chamava de terapia continuada ali, terapia sistêmica continuada, enfim, depois foi mudando, mas eu já não atendia com uma só. Tá. E aí veio o tarô por uma coisa que aconteceu na minha vida, eu tinha um preconceito absurdo com o tarô. Obviamente, a cabecinha de ervilha religiosa pra mim era um preconceito absurdo, eu não aceitava mais isso. Ervilha, eu adorei isso, eu vou usar isso em outros lugares. Então, acabou de vir aqui, nunca Vai, tinha dito Júlia isso pra mim, Fernandes, cabecinha de ervilha. nunca tinha dito isso da vida. E aí, aconteceu uma coisa, não, aconteceu uma traição, né, no meu relacionamento, e aí uma amiga muito próxima falou assim: "Vou te mandar um vídeo de tarô que conta tudinho o que aconteceu com você". Eu falei assim: "Manda". Estava ali na vítima, né, falei: me manda que eu quero que alguém valide o meu sofrimento, me manda isso daí". Ela me mandou, realmente batia demais. Virei o quê? Um usuário viciado em vídeos de tarô no YouTube. Obviamente não sabia, mas projetor mental, o que que aconteceu? De novo, isso não basta, eu preciso entender o que que é isso, preciso saber como é que isso funciona, eu preciso por mim, não quero pelos outros, eu quero por mim, eu só confio em mim, né, esse projetor ali, mental pode poc. Fui fazer o curso, fiquei ali 1 ano e meio estudando, aí depois fiz mais outro curso, aí fiz mais outro curso, aí já fui direto para o YouTube. Eu não fui pra essa demanda de: "Ah, sou tarólogo, tiro cartas, você quer jogar co", fui direto para o YouTube, eu falei assim, não, né, enfim, tinha outra profissão ali, fui para o YouTube, beleza, tô lá no YouTube, fiquei 2 anos lá, o canal chegou a bater 6.000 inscritos, monetizava e tudo mais, mas era muito exaustivo, era muito cansativo. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava. Porém, hoje eu entendo que com o desenho humano, se não existe o reconhecimento, se não existe o sucesso, obviamente isso é cansativo, Sim. né, então enfim, faz parte do perfil, né, faz parte ali. Você Não vou ao você já estava indo numa linha aonde uma coisa estava abrindo para outra, que estava abrindo para outra, e você sempre recebendo mais de você. Exato. Né, é um passo a passo para essa descoberta. A gente às vezes fala assim, né: "Ah, porque fulano de tal se descobriu". É. Eu não tenho disso, porque eu acho que no último suspiro que eu tiver aqui, eu quero estar me descobrindo ainda. Exatamente, exatamente. E inclusive isso daí que você tá falando faz parte do meu desenho, tá, porque eu tenho uma coisa assim, cara, não me identifico com nada, não me coloco em caixa nenhuma, não consigo escolher um rótulo para dizer: "Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso". Não existe isso na minha vida até hoje, em mais de 30 anos isso não existe na minha vida. Desenho humano explica isso. Todos os centros abertos. É Tá tudo incrível. certo com isso. Tá tudo certo com isso, faz parte, colega. Segue que é assim mesmo, não vai mudar, não tá errado. Não tá errado. Isso não é um erro. Não é todo mundo assim, mas não é um erro. E aí, lá no YouTube, cansado de tudo, eu estava cansado de tudo. Muitas coisas pessoais aconteceram na minha vida, né, saí do interior de São Paulo, aí fui lá para o sul, aí fui morar em Florianópolis, aí voltei para o interior de São Paulo de novo, aí mudei de cidade de novo, aí mudei de outra cidade de novo, enfim, foi acontecendo muitas coisas, e aí eu peguei e cansei de tudo, não queria saber de mais nada, né. Pasmem, depois de tudo isso acontecendo, eu me dei conta que tudo que aconteceu, cara, é uma mistura muito louca. Mas A Jo tudo que colocou, aconteceu inversão do trajeto. exato. Só que isso tudo, depois quando eu parei a cabecinha pra olhar pra isso, sair, né, do lugar ali de vítima, olhar pra isso, tipo: "Tá, como é que eu criei isso tudo?", eu me dei conta que eu estava simplesmente há 2 anos parado na segunda onda da ressonância harmônica. Bum, mais uma ferramenta, gente, caldeirão, abre o caldeirão, abre espaço. Muitos aqui sabem a hora que você está falando. E estava parado na segunda onda da ressonância harmônica. Eu falei assim: "Cacete, eu pedi, o negócio mexeu, eu tentei pisar no freio, não dá pra pisar no freio, porque somatiza", o professor fala isso. E aí eu simplesmente nem ouvia mais, eu estava totalmente desligado disso. Falei: Eu falo que "Uau". quanto mais a gente resiste, mais solidifica. Então, se você de fato está escolhendo mudança, destrói, descria e vai embora. Exatamente, destrói e descria principalmente as projeções, e por que isso tá acontecendo. Porque, ó, quando você começa a querer entrar no porquê, pronto, acabou, né, você se afunda Literalmente, ali. abre uma fenda e aí você se perde Exato. nesse processo. Exato. E aí, cansado de tudo isso, usei uma técnica que era antiga, mas que eu tinha,
revisto ela recentemente, que é do duplo quântico. Gente, falei, caldeirão tem que estar aberto, tem que ter disposição. Tempo inteiro, vamos O colocando tempo aqui. inteiro. E aí eles vão usar Que foi a atribuição naquele momento ali. E não é nem porque eu pedi, foi porque apareceu. Caiu. E aí eu usei essa ferramenta no dia seguinte. É uma ferramenta que eu estudei muito ela depois, né? E aí existem 43 dias que você faz ali o exercício do estudo quântico para resposta manifestar para você de forma clara. Estudei isso, estudei muito isso, só que comigo aconteceu de um dia para o outro. Fiz o pedido num dia, no dia seguinte, uma pessoa me ligou e falou assim: escuta, mas você fez mágico. Você fez classe de barras? Eu falei assim: minha filha, não sei nem o que que é barras. Ela falou: Axis. Eu falei assim: nunca ouvi falar. Ela falou assim: é que você tá falando como pode melhorar? Eu falei assim: ouvi alguém falando desse jeito num vídeo que eu vi de ressonância harmônica. Achei muito legal falar como pode melhorar. E comecei a falar isso no meu. Porque foi uma época que eu tava lançando um curso pra mulheres solteiras no meu Instagram. E aí eu gravava as coisas e eu falava, né, tipo, como pode melhorar. Mas eu não sabia que era de Axis, o que que era Axis, o que que era nada. Ela falou assim: bom, enfim, me apresentou Axis e eu falei assim: aham, essa é a resposta. Beleza. Entrei em Axis. Depois que eu entrei em Axis, eu tô em Axis. tipo montanha-russa, cada dia é um dia e tá tudo bem. Exatamente. E cada dia é um dia, a ferramenta não acaba, né? Todos os dias tem uma ferramenta nova ali, tem uma coisa nova para você abrir a sua caixa e poder usar em Axis. E é uma caixinha mágica, não é de surpresa, mas é uma caixinha mágica. E todos os dias tem uma coisa nova, então nunca mais parei. E como a gente fala, te interromper só um pouquinho, Sim. e que a gente volta nesse ponto exato. Você ouviu de alguém o como pode melhorar, você começou a aplicar isso, eu sei que tem menos de 1 ano, praticamente 1 ano que a gente, né, você tinha já me falado um pouquinho sobre isso, até porque foi por isso que a gente pegou essa pergunta como título da live. E aí, a partir do momento que a gente vai se permitindo mais ferramenta, mais experiência, mais vivência, mais possibilidades, uau, a coisa cresce de uma forma que você vive e experiencia diariamente como pode melhorar ainda mais tudo isso. Exato. E aí entrando em Axis, as coisas, começou a acontecer de fato muito rápido. Aliás, antes da minha primeira classe de barras, depois que essa pessoa me apresentou o Axis, né, eu fui para o YouTube. Eu fui para o YouTube e falei assim: "Nunca ouvi disso, né, que será que é isso?". Fui para o YouTube, coloquei lá, barras de Axis. Primeira coisa que me cai, primeiro vídeo que me cai, sem brincadeira, e as 2 pessoas já sabem disso. Um vídeo de limpeza de entidades da Silvia e do Fábio. Silvéia Zanata e Fábio Meira, os nossos Exato. matadores de entidades aqui no Brasil. Então, não caiu base, não caiu facelift, não caiu nada. O que caiu foi limpeza de entidades. Falei assim, Tinha que estar certo sobre isso, né? isso é muito legal pra mim. Logo a limpeza de entidades. Exato, logo a limpeza. E com coisas ali que eu falava assim: "Ah, vamos limpar então seus ancestrais". Eu: "Oi? Limpar os meus ancestrais?". Minha cabeça era totalmente diferente de limpar os ancestrais. "Vamos limpar os ancestrais? Vamos liberar?". Vamos liberar. E como pode melhorar tudo isso? E aí fui entrando em Axis, foi entrando e realmente, cara, assim, hoje escolho a minha próxima classe de barras com a Gelisa. Ela já deu spoiler de São José do Rio Preto. Vai ser uma alegria de ir Vai com José do Rio Preto, como diz a Joseli, né? E a diversão do trajeto já está meio que quase garantida, Exatamente. quase garantida. E agora a gente precisa divulgar essa classe, fazer convite, tudo Fazer o barulho dela, né. mas ele escolheu a terceira classe. E por que que eu queria trazer, né, essa parte das barras, né, acho que foi a Luviana Terapias, isso, seja bem-vinda, Lu. Barras de Axis é simplesmente uau. E essa coisa que a Jo colocou, né, a diversão do trajeto. Então, muitas das vezes, eu costumo falar que barras de Axis ela é a porta de entrada para tudo que está disponível. Mas tudo mesmo, não só o que está em Axis. Por quê? Porque a consciência recebe tudo e não julga nada. Então, para a gente fez muito mais sentido de existência, de vida, de escolhas, de possibilidades, quando a gente foi lá e recebeu o nosso mapa do desenho humano. Aí beleza, dei alguns passos e grandiosos passos,
incluindo Axis. Porém, eu sou a pessoa que corre barras toda semana, que aplica as ferramentas diariamente, que escolhe compartilhar, né. Ontem a gente fez uma classe, a básica do básico, que é aliviando o estresse. Um manualzinho assim, 5 ferramentas, as 5 principais ferramentas e algumas aplicações. Coisa para 40 minutos. A classe teve quase 2 horas, Uau! 10 incríveis, maravilhosas mulheres participando e a Joseli, que é a host, né, e tá aí movendo também comigo meu negócio de Axis, teve várias outras percepções em relação daquilo que a gente está levando, só quando a gente escolhe o nome da classe. Ou seja, foi aliviando o estresse, é uma classe bem introdutória, a gente não seguiu só o manual, a gente foi seguindo, de fato, o que as mulheres estavam dispostas a receber. Num domingo de carnaval, 10 horas da manhã, era 10 horas da manhã aqui, 10 horas da noite no Japão, tivemos 4, 5 participantes que estão morando lá no Japão, teve gente do Uruguai. Então assim, o momento que você se permite receber mais, você também vai poder entrar num espaço de se reconhecer mais. E aí, a coisa do reconhecimento que você falou lá do YouTube, né, que era frustrante e depois você foi vendo que fazia sentido pelo seu desenho humano, o mapa do seu desenho humano. E aí, o que que eu quero colocar para a gente acrescentar algo aqui para as pessoas hoje? Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente gosta daquilo que a gente faz, e meio que a gente fica ali, sabe? Agora, quando eu entro na pergunta, uau, isso aqui já está uau, a Lu, né, trouxe que barras de Axis é simplesmente uau. Ok, se barras de Axis é uau, ok, como pode melhorar ainda mais tudo isso? E é isso, essa pergunta ela movimenta a nossa vida, traz para gente mais alguma coisa dentro daquilo que a gente já está experienciando, ou seja, dentro da mesma energia, da mesma frequência, da mesma vibração. Então, quando o Júnior fala, né, que foi lá e fez 6K de inscritos e trouxe aquilo lá, ele podia ficar na insistência, na persistência para fazer 8, para fazer 10, para fazer 12 e ficar naquele mesmo lugar. Se ele tivesse ficado só lá naquele lugar, a gente teria um Júnior aqui hoje, Júnior? Não, jamais, de forma alguma. Então, a vida, ela nos predispõe à escolha, mas estar disposto a escolher ou não é totalmente nosso. E Principalmente escolher, G, quando você estava colocando o seu tempo e a sua energia em algo. sim, aí. E 2 anos, 12 vídeos mais de 12 vídeos por semana, porque os mais assistidos eu gravava mais 3 ali por final de semana. Então, tanto tempo investindo o seu tempo, a sua energia e todo o seu foco naquilo ali, e aí você chegar num lugar onde tá legal, né, cheguei em 6.000 inscritos ali, eu falei assim: "Uau, isso é legal pra mim, isso é bacana pra mim", de repente você fala assim: "Espera, mas não tá funcionando, não tá divertido", e abrir mão de tudo isso, tem que escolher muito, tem que Sim, escolher demais. sim. E eu falo que tem escolhas pequenas e escolhas grandiosas. E isso para mim vem como uma energia de escolha grandiosa, porque é você abrir mão de algo que você teve ali muita projeção, muita expectativa, né? E aí, de repente, espera aí, não, deixa eu abrir mão disso aqui e ver, deixa eu testar aqui outra coisa, né? Eu brinco muito que é assim, testar, experimentar. E com isso, você exclui a palavra falhar do seu dicionário, porque falhar é, para mim, uma prisão mental aonde você não se permite se aprimorar, não se permite aprender e reaprender. Então se predisponha a testar, experimentar, aprimorar, testar, experimentar, aprimorar e seguir o seu caminho. Olha, a Cleusa está dizendo aqui, eu e o Davi estamos Minha assessorando. mãe. Ai, dona Cleusa, então seja bem-vinda. Eu vi aqui o sobrenome Icarugi, eu falei: "Gente, será que é uma das mulheres lá do Japão?" E eu, né, uns nomes bem diferentes, assim. Seja super bem-vinda.
Alex também tá falando aí, ó, Ju, que saudade. Sim, meu amigo de muitos anos já. Saudades, amigo, faz muitos anos. Olha que legal. A Loren também de Palmas, o Ricardo Ribeirinha também, que é uma potência de contribuição para o mundo lá no Tocantins. Enfim, eu falo que se nós estivermos na disposição de ser quem a gente é e receber daquilo que está aparecendo, e detalhe, né? Se você em algum lugar está pedindo coisas, pedindo para você aquilo que vai funcionar para você, e o universo está começando a te entregar coisas que aparentemente não tem nada a ver com o que você está pedindo, faça perguntas. Isso que está aparecendo tem a energia daquilo que eu estou pedindo? Porque às vezes aquilo que está aparecendo é só o próximo meio passo, ou só o próximo passo para chegar àquilo que você está pedindo. Mas aí você não recebe o meio passo, como é que, né? Aí o universo tem que, de novo, reajustar a rota, reajustar pessoas, reajustar situações e falar assim: cara, acorda, eu tô te entregando, você tá pedindo, mas tem que receber o primeiro, o meio passo, o meio por cento, e aí você não recebe. Então, a facilidade das ferramentas e a facilidade de a gente colocar a pergunta na prática do nosso dia a dia é assim, se falar: "Ah, Gelisa, tem 365 classes de barras para você dar o ano inteiro e vários lugares do planeta Terra. Tô dentro". E por quê? Eu sei que lá dentro deste manual de barras, dentro dessa classe de um dia só, tem um mundo disponível e que isso vai fazer com que a gente tenha mais de nós mesmos para nós, em primeiro lugar. E aí, você, estando na presença, você se torna consciente daquilo que para você é real e verdadeiro, para aquilo que faz a sua vida ter mais fluidez, mais sentido, usando, né, uma expressão mais filosófica falando de propósito, né. Então, se hoje nós estamos aqui e estamos trazendo essa pergunta: "Como pode melhorar ainda mais tudo isso?", e pelo menos uma, 2, 3 pessoas, você assim, vou colocar meu número de estatística lá embaixo, né, 2 pessoas colocarem, já tem gente que já está colocando, então muito obrigada pessoal que está aqui também já colocando isso em prática. Mas nunca ouvi falar sobre isso, estou assistindo essa live pela primeira vez, deixa eu ver o que que esses 2 malucos estão falando. Experimente, teste. Qualquer coisa que aparecer aí no seu mundo, como pode melhorar isso, como pode melhorar ainda mais tudo isso, o que mais é possível aqui, qual é o próximo passo? Não use a mente para concluir e pegar as respostas. Faça perguntas para as respostas chegarem no fluxo para você. E sobre o como pode melhorar também uma coisa que eu observei, né, no meu mundo, é quando eu faço a pergunta, fico presente com ela, o que chega através das pessoas. Porque agora aproveitando o gancho para falar de algo que eu lancei essa semana, essa semana passada, que foi através de mais de 6 anos trabalhando com a constelação. E as demandas que vinham, o movimento de querer salvar os pais, que isso tá ali dentro dos filhos, e eu não é uma live para isso, mas esse movimento de querer salvar os pais é o que acaba literalmente, eh, ferrando com a nossa vida, porque a gente deixa de acessar os lugares que eles não acessaram por escolha. E tá tudo bem, E tá reconhecer tudo isso. bem reconhecer isso, só que se a gente ficar preso no movimento de salvar, isso não muda. Sempre trabalhei dessa forma com as pessoas que chegavam no meu atendimento, né, obviamente, primeiro a gente olhava ali pra base, pai e mãe, isso é o básico da consolação familiar, só que um dos últimos casos que mais me chamou a atenção dentro do meu atendimento, foi assim, foi a primeira vez que aconteceu, por isso acho que por isso que me chamou muita atenção, em mais de 6 anos, ele foi a primeira vez que aconteceu, que foi uma mãe que me procurou por conta do filho adulto. Eu já tive outras mães, mas que vinham com os filhos crianças. Essa mãe me procurou por conta do filho adulto dela. E na pergunta do como pode melhorar, o Uau! que tá acontecendo aqui que tá certo sobre isso que eu não tô reconhecendo? Eu falei assim: "Ok, existe uma demanda reprimida", e aí eu observei que isso a vida inteira eu vi com a minha mãe, Uhum. só que eu só
parei pra olhar, porque aconteceu algo que foi de fora, não foi dentro da minha bolha, foi de fora, e foi essa mãe me procurar por conta do filho já o filho não era só adulto, o E filho a não é relação só adulto. acaba sendo espelhos pra gente também em determinados Isso. momentos, né. Isso, porque além do filho ser adulto, o filho mora em outro estado, o filho já é casado, o filho tem uma vida ali, vive a vida dele. Então, aquilo foi realmente algo que me chamou a atenção e eu fui: "Como pode melhorar? Tá certo sobre isso, o que que tá acontecendo aqui que eu não tô percebendo?". Foi quando eu percebi que isso já acontecia, né, dentro da minha bolha ali. E aí, um dia, eu fiz um vídeo sobre isso, postei, e aí uma tia minha de verdade, que ela não é por dentro de Axis e constelação e desenho, nada disso, nada, nada, nada. Ela virou pra mim e falou assim, respondeu meu stories: "Que legal, a nossa família tem muita maldição com os pais e os filhos". Eu: "Opa, como pode melhorar isso aqui? O que que tá certo sobre isso?". E eu falei assim: "Ah, entendi". Era o próximo passo. Era o próximo passo que eu estava pedindo e que eu não tinha reconhecido ainda qual era, e aí Chegou, precisou né. Chegou a peguei resposta. chegou, porque quando você faz a pergunta como pode melhorar, comigo vem muito através de pessoas, né, obviamente era o sol, o passarinho, a chuva, a nuvem, tudo É vai só a gente responder. ficar presente que a gente vai identificar, Exato. cada um ela, né, vai ter uma Isso. Só que como eu já trabalho, assim, com pessoas todos os dias, então, tipo, vem muito, né, ali, eu fico muito presente com isso. E veio, esse programa, que é um programa de 4 semanas, que é para pais, pai e mãe. Só que a comunicação e aí, né, vem todo o estudo ali da minha faculdade, então a comunicação ela é voltada para mães, mas não significa que um pai não possa fazer, mas está voltado ali para as mães. Enfim, questão de estudo ali mesmo. não, eu já Então eu já escrevi aqui o nome da próxima live, tá. Salvando pai e mãe, você sabe. ótimo, ótimo. Aí a gente já vem Ótimo. É porque, assim, esse assunto foi um assunto de mais de 7 anos da minha vida. De verdade, de mais de 7 anos, né, porque mesmo como constelador, eu facilitava grupos ao vivo de constelação antes da pandemia. Mesmo facilitando tudo isso, eu parava e, tipo, em muitos momentos falava assim: "Opa, espera, eu tô saindo do meu lugar ali, tô indo salvar e lá-lá-lá, né". Só que, enfim, abri esse parênteses aí pra eu falar do que é uma da nova live. Mas tá esse vendo? Aí você já vê programa que a gente tem que é fazer perguntas. é um programa de 4 semanas que foi criado a partir da constelação familiar para pais, né, para mães ali, fazer para a liberação dos filhos. Por quê? Porque, Então se diz você é mãe ou se você é pai, está ouvindo esta live, exato, pode procurar o Júnior lá no Instagram e direct no WhatsApp, pode pedir para mim o telefone dele, enfim, que já tem ali algo que vai trazer para você essa facilidade. exato. "Filho, voa. Filho, vai embora. É Filho, pega isso, a isso já tá família". pronto. Porque é aquela história, né, ninguém consegue andar com o calçado de ninguém. Só que a dependência emocional, ela é uma via de mão dupla. Então, quando o filho tem o movimento de salvar os pais, obviamente, têm um movimento inconsciente de querer ser salvo pelos filhos. Inconsciente. A gente está falando aqui que isso não é algo que, estou fazendo por maldade, maldição ou Não, pelo amor de não, é Deus. uma coisa naturalmente inconsciente, que a partir do momento que você se torna consciente disso, isso pode mudar e pode favorecer aos 2, os filhos e Exato, os pais, né. exato. Inclusive, eu tive um cliente meu que perguntou, falou assim: "Ah, mas você também deveria ter feito", né, ele já falou assim: "Você deveria ter feito um para os filhos". Tudo bem, isso é algo que já tá ali programado para ser feito, só que por que que eu fiz primeiro para os pais? Porque é um movimento de mão dupla, é uma via de mão Sim. dupla. O filho, ele só assistente no papel de querer salvar os Não, e pais, quando porque os seus pais pais colocou isso participam nele. disso, os filhos recebem disso, tá tudo bem. Exato, exato. Então, inconscientemente, pai e mãe, quando eles não tomaram os próprios pais, cadê? Tá por aqui em algum lugar? Ah, tá. A Sophie, ela fala disso muito nesse livro, né? Que é um livro assim, Mamãe Sempre é Mamãe. É um livro que eu chorei o livro inteiro. E ela fala sobre esse movimento que quando os pais não tomou os próprios pais ainda, os filhos também não conseguem fazer esse movimento. Então, se uma mãe não tomou a mãe dela, se uma mãe tem dificuldade na relação com a mãe dela, não consegue aceitar a mãe dela como ela é, aquilo que ela acha que a mãe dela deveria ter sido ou feito, ela vai exigir do filho.
O que eu resisto, eu transfiro, né? Exato, exato. Então, se eu, enquanto pai, enquanto mãe, não tomei o que eu tinha dos meus pais, eu vou exigir isso dos meus filhos. Seja atenção, seja o amor, seja o Gente, a que gente tá for. falando de consciente, movimentos inconscientes, tá? Para deixar claro Exato, também. exato. Se você não entendeu, você vai ter que voltar e ouvir de novo, porque isso é normal. Acontece. Eu volto livros o tempo todo. E aulas de artes eu volto o tempo todo. Normal. Repeat, looping, repeat. Exato. Então, esse movimento, dos pais em relação aos filhos, ele é um movimento que ele não é muito falado, né, geralmente é falado para o filho: "Ah, você tem que soltar pai, soltar mãe, parar de querer salvar". Que E também incríveis são existe o outro criações, jeito. incríveis são Os pais, eles querem, eles buscam fazer algo, por eu perce isso ficou muito claro para mim, porque essa cliente, quando eu falei para ela que, não era comum o pai ou a mãe me procurar por um filho já de 40 anos casada, ela realmente ela pediu por favor, né, ela usou muitas palavras ali, Uau. manipulação, ela usou muitas palavras ali realmente para que eu aceitasse o pedido dela. Então eu percebi que existe sim esse movimento de querer salvar, e quando eu comecei a observar isso, eu olhei para dentro da minha bolha, eu falei assim: "Cara, a minha mãe também faz isso o tempo todo, com os meus irmãos, comigo, o tempo todo ela tenta, ela tá sempre ali buscando alguma coisa para mudar a vida da gente, mas não Você tem tem como quantos você mudar a irmãos? vida de alguém". Eu tenho 2. Você é o mais velho ou o caçula ou do Não, meio? eu sou do meio, eu sou do meio, dizem que é o mais problemático. Pode Não, eu tô fazendo essa pergunta, porque também tem várias situações, né, onde os filhos mais velhos ocupam esse lugar de cuidar dos irmãos mais novos, ou inconsciente também buscar que eles fizessem diferente aquilo que ele também, enfim, uma série de coisas, mas a parte de constelação familiar, a Joseli falou, né, e trouxe aqui também algumas questões, mas assim, eu passei uma das primeiras terapias, digamos, tratamentos, sei lá que palavra que a gente pode dar especificamente para isso, mas técnica, eu gosto mais da palavra técnica, né, ou da metodologia. Para mim fica mais limpo, assim. Foi constelação familiar. E isso de você ter observado padrões, usado isso como uma possibilidade diferente para você instituir e trazer um produto que ofereça isso. E aí eu sei que não é um atendimento individual, é algo que a pessoa vai ali, vai acessar, vai gravar. Explica um pouquinho, né? Para aí quem já estiver na live agora ou quem for entrar na live depois saber também a facilidade disso. Maravilha, maravilha, gratidão por essa consciência. É um programa de 4 semanas, aonde existe ali várias partes, né, a metodologia não importa, porque você não vai ouvir a metodologia, mas assim, vou só passar aqui, é um programa de 4 semanas, cada semana ela tem um tema, então tem relacionamento, tem finança, tem saúde, tem a liberação de exigências e cobranças, né, que os pais têm em relação aos filhos, que isso é, tipo, 99% da vida de todos os filhos é atingir as expectativas e projeções dos pais ali. Ah, e me veio uma coisa, o terapeuta que trabalha atendendo também mães, ela vamos supor que é um terapeuta que não tem filhos, né, mas que ela atende mães. Ela também vai poder receber desse produto para ela aplicar no seu dia a dia como terapeuta? Ela pode receber esse produto para aplicar, pode, com certeza ela pode. E eu não, isso não estava no meu radar, que bom, gratidão por ter Você trazido falou. isso, mas sim, ela pode usar isso dentro do trabalho dela, porque ali são falas de liberação sistêmica e sentenças de cura. Uhum. Sentenças de cura são falas centrais que a pessoa fala para liberar o outro. Então, por que que são 4 semanas? Porque durante uma semana ela vai fazer todos os dias, uma vez por dia, aquele tema. Na segunda semana trocou o tema, então todos os dias, uma vez por dia, ela vai fazer aquele tema. São 4 semanas, mas não significa que depois de 4 semanas ela não vai usar isso de novo, não. É, quanto mais profundo tiver isso, eu falo que às vezes as coisas emergem e nem sempre vem naquele momento, às vezes vai ter Exato. posteriormente, né. Até porque, o que que acontece com isso? Que foi a mesma coisa que aconteceu comigo na ressonância harmônica. O que acontece? Você quer limpar? Vamos limpar. Vai vir algo à tona. Vem um segredo, vem um assunto, vem uma dor, vem à tona. Se a pessoa não quiser olhar para aquilo naquele E momento, não quem vai tiver na limpar. disposição de receber disso, né. É.
E aí não vai limpar, aquilo vai ficar lá, ela vai guardar para debaixo do tapete de novo. Então, depois de um tempo que ela amadureceu mais, ou que ela cavocou um pouquinho mais ali na superfície, ela pode voltar Usa o pro processo programa novo. e olhar para aquilo ali de novo. Ai, Ela peraí. pode olhar para aquilo ali depois. E quanto custa isso? R$ 47. Gente, entenderam por que eu quis trazer isso e fazer perguntas para que esse jovem criador tivesse a possibilidade de falar um pouquinho mais sobre isso? Então, hoje, por R$ 47, você recebe um programa gravado que você vai colocar ali, enfim. Procurem o Júnior depois dessa live, acessa exatamente o que a gente está trazendo aqui, né? E quem tiver na disposição de fazer qualquer pergunta, se você ficou curioso com qualquer assunto, né? Nós estamos também à disposição. Exato. E é um programa, gente, que assim, ó, você tem acesso vitalício a ele. O programa ele é teu para você ouvir quando você quiser, no seu tempo, no seu momento, repetir quantas vezes você quiser, por quantos anos você quiser repetir isso. Uma coisa que assim, que isso já foi observado, porque antes de lançar esse programa, não exatamente da forma que eu lancei, mas eu trabalhava partes desse programa nos meus atendimentos. Então, por isso que esse programa ele já foi testado e validado dentro dos meus atendimentos. Então, como parte do programa dentro dos meus atendimentos, nos primeiros dias, na primeira semana, você já vai perceber a diferença no relacionamento com os filhos. A relação, ela já muda. Só que se você é aquela pessoa que você não simplesmente não está presente com o seu dia a dia, você pode achar que nada mudou, que nada aconteceu. Só que se você observar um pouquinho, você não precisa ser um grande observador e observar 24 horas do seu dia. Se você observar só um Eu falo pouquinho. sempre que é distanciar um pouquinho e olhe lá, Isso. 360 graus, como se você tivesse, né, de fora daquele cenário. Observa lá 1% daquele cenário. Vai ter diferença. Exatamente. Você já vai ver a diferença. E assim, obviamente, né, que como eu uso no meu atendimento, isso também é usado em mim. E a diferença na minha relação com a minha mãe, ela é absurda. Ela é gritante. Gratidão Então, a Elza, que escolheu exato, ir. exato. Então não tem como a pessoa usar e não perceber. Ela vai perceber logo no início, na primeira semana ela já percebe a diferença e a mudança que isso traz. Só que para mim, o grande ouro da ferramenta da constelação é que você, quando você libera alguma coisa em você, você está liberando para trás e você está liberando para frente. Que o Kim Axis a gente tem ali a consciência dos 350.000 pessoas, que você se conecta com 350.000. Então, na constelação da mesma forma, você tá liberando e você tá liberando gerações passadas, e você tá liberando gerações futuras. Olha, Então, você não tá ali a liberando seus Mira filhos. tá, a Lianira tá perguntando: boa tarde, seja bem-vinda, querida Lia. Muda com qualquer tipo de pessoa?" É uma pergunta. Muda com qualquer tipo de pessoa? O que você quis dizer com qualquer tipo de pessoa? Porque isso ficou meio esquisito aqui, tipo de pessoa. Como assim, tipo de pessoa? Pessoas são pessoas. Qualquer religião, qualquer lugar, qualquer idioma, qualquer Se for isso, sim. seja, né. Mãe, se tem ali mãe com relação a processos com os filhos, né, esse é Exato. o movimento sistêmico aí, da liberação, Exato. tá. Inclusive, eu dentro do meu sim, Ah, como ó, tóxicas, pessoas ela trouxe tóxicas, agora. tá, funciona com pessoas tóxicas. O que acontece é o seguinte, você vai liberar a carga emocional que aquela pessoa tóxica, seja o filho tóxico, seja a mãe tóxica, o que você tá chamando de tóxico. A E carga de repente não, você liberada. tem coisas na relação que está, né, unindo isso e que desfaz esse nó quando a gente Isso, porque o que mantém, né, a conexão ali, a prisão entre as pessoas é a carga emocional do que aquilo tá gerando. Então, quando você faz o exercício sistêmico, essa liberação sistêmica, você libera ali essa carga emocional, a conexão, ela diminui, ela se afasta, a influência da pessoa em você se afasta. Marido, esse produto não é um produto para marido. Esse é um produto para mães liberarem sistemicamente os seus filhos de padrões familiares no relacionamento, na vida financeira, na saúde, no comportamento, vida pessoal, sucesso. A codependência com o marido daí já é outra história que acho que não vai dar tempo da gente entrar aqui. mas É. mas ela pode procurar você também no final, né, Sim, ou você sim.
a gente, né, tem coisas aí sim que a gente pode olhar e ferramentas que possa contribuir com essa mudança. Ali, muitas Muitas ferramentas mesmo, tá. Até porque, assim, eu não consigo separar uma ferramenta da outra. Pra mim, na minha vida, não dá pra separar, tá. e só de você perguntar: "Lia, como pode melhorar ainda mais isso vai ser algo que você vai poder perceber que vai trazer para você algumas possibilidades, tá?" Exatamente. E aí, fica presente, porque quando você pergunta como pode melhorar, você pode ouvir coisas de alguém que é justamente uma escolha, uma possibilidade de como pode melhorar isso. Exato. Fica presente com as que você ouve. Tudo. Olha só, a Cláudia, muito interessante, não tinha escutado isso até agora. Exato, Cláudia, então a gente vai trazer muito mais, tá. Provavelmente nós estamos olhando aqui datas para falar de São José do Rio Preto, rapidinho, tá, porque a gente vai trazer uma live só para falar sobre isso, mas março, 13, 14 de abril, 20, 21, 27 e 28 são as janelas que nós temos por enquanto. A gente está fazendo perguntas para ver que data que vai expandir mais possibilidades lá em São José do Rio Preto, até porque a gente não vai ter somente a classe de barras, a gente vai ter Degustando de Ser Você, que é uma imersão que eu estou criando especificamente pós-classe Sendo Você Mudando o Mundo, presencial, nesse primeiro momento, e outras coisas aí, por ser uma cidade a, sei lá, 400 quilômetros de onde eu estou hoje, então se nós colocarem pela estrada, se a gente vai estar junto lá, a gente vai estar criando algumas coisas, que é uma agenda presencial de possibilidades em São José do Rio Preto, e o que mais é possível. Então, eu já anotei aqui algumas coisinhas, vou compartilhar depois com o Júnior para a gente trazer mais disso que ele está falando também e de coisas que a gente pode estar entregando aí para vocês. Sigam o canal lá no YouTube, está desativado ou não está desativado, está sendo alimentado ou não está sendo alimentado, mas nós dois temos canal lá no YouTube, pode procurar pelo meu nome, Gelisa Diniz, Júnior também, a gente pode colocar depois nos stories quando subir esse vídeo. O nosso editor aí, né, já vai tirar as melhores partes talvez do vídeo, e a gente já coloca também à disposição para vocês. Mas o que eu queria trazer de mensagem é assim: Júnior, quantos anos você tem agora? Tenho 32. Ele é uma pessoinha, um ser incrível de 32 anos que eu chamo de escolhudo pra caralho. E aos 32 anos, ele não só mudou a relação com a mãe, que ele acabou de trazer, a mãe dele estava na live. Ele trouxe o espaço de que ser ele mesmo, reconhecendo o seu funcionamento, reconhecendo que fluxo de energia que te alimenta, reconhecendo o que você de fato veio trazer mais para contribuir com outras pessoas. Então, eu queria que nesse momento vocês tivessem assim um lugar aí de inspiração. O que que esse jovem, eu tô falando isso porque eu vou fazer 47 anos, tá? Então, quem me dera hoje eu estivesse aí com esses Uau! 2 aninhos, mas que também tive, né, a minha trajetória até aqui, e sei que esse espaço de se permitir mais ferramentas, mais recursos, mais técnicas, mais experiências dentro daquilo que é verdadeiro para mim, daquilo que é leve para mim, está sim contribuindo com a vida de outras pessoas também. Então, às vezes, é só um pequeno passo, ou às vezes é um meio passo. Mas se você vai lá e escolhe para você, por você, você já está trazendo uma mudança para o mundo, que é a mudança de ser você mudando você mesmo. Então, mude você e você muda o mundo ao seu redor. Então, Júnior, sabe que você mora no meu coração, Gratidão por esse convite lindo. e a gente tem assim uma segunda-feira de carnaval pulando de alegria, porque a gente colocou a Yes. voz aqui e que as pessoas possam receber disso agora, no futuro, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 500 anos, quanto tempo essas palavras estiverem espalhadas aí pela internet, tá? E quem quiser saber mais sobre tudo isso que a gente falou, ou seja, como pode melhorar ainda mais, só chamar a gente no direct e a gente está à disposição para mais facilidade, mais alegria, mais diversão com vocês em qualquer lugar deste mundo, presencial ou online, não é E isso? como pode melhorar. Olha, eu já estou assim, como será isso lá em São José do Rio Preto? O que mais é possível agora? Ansiosíssimo por essa data de São José do Rio Preto também. Super demais. Desde o ano passado, quando a gente falou sobre isso. Foi. E aí tá guardadinho, né? E veio primeiro várias outras
várias outras escolhas, vários outros acontecimentos para trazermos até este lugar de hoje e compartilhar tudo isso com as pessoas. Então, eu aguardo vocês em qualquer lugar do mundo para a gente dar um abraço e o que mais é possível. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, gratidão a todos vocês que vieram e a todos vocês que estão assistindo já lá no futuro. Tchau, tchau.